A Constituição da República Federativa Brasileira reconhece o controle abstrato estadual de normas, ou seja, reconhece a possibilidade de haver o controle abstrato de normas estaduais ou municipais, tendo a Constituição estadual como parâmetro. Nesses casos, a competência será do respectivo Tribunal de Justiça, que é o guardião de sua Constituição estadual. Vamos raciocinar. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal e, por isso, o STF concentra o controle abstrato que tem a Constituição Federal como paradigma constitucional. Por isso, a ADI deve ser ajuizada no STF sempre que a Constituição Federal seja o paradigma constitucional. Por outro lado, o Tribunal de Justiça é o guardião da Constituição Estadual. E, por isso, o Tribunal de Justiça concentra o controle concentrado, que tem a sua Constituição Estadual como paradigma constitucional. Por isso, a ADI estadual deve ser ajuizada no respectivo Tribunal de Justiça sempre que aquela Constituição Estadual for o paradigma constitucional. Tendo em vista que o Tribunal de Justiça é o guardião de sua Constituição Estadual, vamos analisar a possibilidade de essa ADI estadual chegar ao STF em grau de recurso. Sobre esse tema, veja essa jurisprudência do STF. Suponha que tenha sido ajuizada uma ADI estadual, obviamente no Tribunal de Justiça. No curso desse processo, o Tribunal de Justiça prolata sua decisão. Acontece que o autor daquela ação, o legitimado, não se conforma com essa decisão do Tribunal de Justiça e pretende recorrer. Seria possível recorrer ao Supremo Tribunal Federal? Em outras palavras, seria cabível a interposição de recurso extraordinário contra essa decisão do Tribunal de Justiça no curso de uma ADI estadual? Em regra, não cabe, pois o Tribunal de Justiça é o guardião da Constituição Estadual. A decisão final de mérito do controle abstrato tem como característica o fato de ser irrecorrível. Entretanto, há uma exceção. Há uma situação em que a última palavra não pode ser do Tribunal de Justiça por motivos lógicos. É uma situação em que a questão debatida esbarra na Constituição Federal. E como o STF é o guardião da Constituição Federal, naturalmente caberá recurso extraordinário para levar essa questão ao Supremo Tribunal Federal. E a exceção é a norma de reprodução obrigatória. Norma de reprodução obrigatória ou norma de repetição obrigatória é uma norma prevista na Constituição Federal e que obrigatoriamente precisa ser repetida em todas as constituições estaduais. Se eventualmente essa norma de repetição obrigatória não estiver expressamente prevista na Constituição de um Estado, significa automaticamente que essa norma está implicitamente prevista na Constituição desse Estado, pois uma norma de repetição obrigatória precisa estar prevista em todas as constituições estaduais, ainda que implicitamente. Por exemplo, a Constituição Federal prevê a autonomia dos municípios. Essa é uma norma de repetição obrigatória. Ainda que a Constituição de um Estado não contenha essa previsão expressa, ainda assim existirá a autonomia dos municípios mesmo naquele Estado. Agora, suponha que uma norma municipal seja incompatível com uma norma de repetição obrigatória prevista expressa ou implicitamente na Constituição do Estado. Contra essa norma, foi ajuizada uma ADI estadual e o TJ prolatou sua decisão. Ocorre que essa questão esbarra na supremacia da Constituição Federal. E como o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal, naturalmente caberia recurso extraordinário para o STF decidir sobre a suposta violação dessa norma de reprodução obrigatória. Para ficar claro, vamos exemplificar. Suponha que uma norma municipal estabeleça que o governador do estado pode exercer o poder de veto contra a aprovação de uma lei municipal que não seja do seu interesse. Essa norma municipal claramente viola a autonomia dos municípios, que está prevista na Constituição Federal e, por ser uma norma de repetição obrigatória, precisa estar prevista em todas as constituições estaduais, ainda que implicitamente. Então, suponha que tenha sido ajuizada uma ADI estadual no Tribunal de Justiça contra essa lei municipal. Ocorre que o Tribunal de Justiça, surpreendentemente, julga essa ADI improcedente, por exemplo. Ou seja, o Tribunal de Justiça declara que aquela lei municipal é constitucional. Nesse caso, o autor da ação, o legitimado, poderá interpor recurso extraordinário para levar essa questão até o Supremo Tribunal Federal.
Então, o STF poderá decidir o mérito dessa ADI estadual e poderá declarar a inconstitucionalidade dessa lei municipal que viola uma norma de repetição obrigatória pelas constituições dos estados. Para entendermos a ADI em face de lei ou ato normativo municipal, precisamos compreender as seguintes premissas. Não cabe ADI no STF contra a norma municipal. A ADI contra a norma municipal deve ser ajuizada no Tribunal de Justiça e não no STF. O Tribunal de Justiça somente pode analisar a ADI tendo a Constituição estadual como parâmetro, ou seja, o Tribunal de Justiça não pode julgar a ADI tendo a Constituição Federal como parâmetro. O Tribunal de Justiça pode analisar a ADI tendo uma norma de repetição obrigatória como parâmetro. Vamos compreender. Não cabe ADI no STF contra a norma municipal. Note que a Constituição somente prevê a ADI no STF para impugnar norma federal ou norma estadual. Então, não existe previsão para ADI no STF para discutir a constitucionalidade de norma municipal. A ADI contra a norma municipal deve ser ajuizada no Tribunal de Justiça e não no STF. A competência para a ADI contra a norma municipal só pode ser do Tribunal de Justiça, ou seja, a ADI, para impugnar uma norma municipal, precisa ser ajuizada no Tribunal de Justiça, pois não existe previsão de ajuizamento no STF. O TJ somente pode analisar a ADI tendo a Constituição estadual como parâmetro, ou seja, o TJ não pode julgar a ADI tendo a Constituição Federal como parâmetro. Afinal, o Tribunal de Justiça é o guardião da Constituição estadual e o STF é que é o guardião da Constituição Federal. O Tribunal de Justiça protege apenas a supremacia da Constituição do seu estado. Então, o Tribunal de Justiça somente pode analisar a ADI tendo a Constituição estadual como parâmetro. O Tribunal de Justiça pode analisar a ADI tendo uma norma de repetição obrigatória como parâmetro. A norma de repetição obrigatória precisa estar prevista na Constituição do Estado. Se não estiver expressamente prevista, estará prevista implicitamente. Então, caberá a ADI no Tribunal de Justiça para assegurar a supremacia dessa norma, prevista ainda que implicitamente. Nesse caso, a ADI poderá alcançar o Supremo Tribunal Federal mediante recurso extraordinário, e o Supremo Tribunal Federal terá a palavra final, isso é, terá a decisão final de mérito no curso dessa ADI estadual. Agora que entendemos a ação direta de inconstitucionalidade em face de normas municipais, um detalhe importante. Norma municipal que viola a lei orgânica do município é uma norma ilegal. O vício aqui é de ilegalidade. Isso porque a lei orgânica de um município não é uma Constituição. Então não há que se falar em controle de constitucionalidade tendo uma lei orgânica como paradigma, pois a lei orgânica é uma lei. E o vício aqui é de ilegalidade. O Distrito Federal acumula competências legislativas reservadas tanto aos estados como também aos municípios. Desse modo, uma norma distrital pode legislar sobre direito estadual ou sobre direito municipal. Vamos analisar então o caso de uma norma distrital que viola a Constituição Federal. No caso de uma norma distrital de natureza estadual que viole a Constituição Federal, a ADI é cabível e deve ser ajuizada diretamente no Supremo Tribunal Federal. A competência do STF, pelo mesmo motivo que o STF tem competência para a ADI ajuizada em face de uma norma estadual que viola a Constituição Federal. Por outro lado, no caso de uma norma distrital de natureza municipal, que aparentemente viole a Constituição Federal, não cabe ADI, nem no STF, nem no Tribunal de Justiça. Não cabe ADI nessa hipótese pelo mesmo motivo que não cabe ADI contra a norma municipal que viola aparentemente a Constituição Federal. Agora vamos analisar o caso de uma norma distrital que viola a lei orgânica do Distrito Federal. Atenção! O Distrito Federal não tem Constituição estadual, mas sim uma lei orgânica. As leis orgânicas dos municípios não são constituições, são meras leis. Por isso, não se fala em controle de constitucionalidade de norma que viola a lei orgânica de um município. O que ocorre nesse caso é um simples controle de legalidade,
pois essa norma será ilegal e não inconstitucional. Por outro lado, considera-se que a lei orgânica do Distrito Federal tem natureza de verdadeira constituição local. Então, existe o controle de constitucionalidade de norma distrital que viola a lei orgânica do Distrito Federal. Então, no caso de norma do Distrito Federal que viola a lei orgânica do Distrito Federal, a ADI deve ser ajuizada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não havendo, nesse caso, necessidade de se discutir se a norma é de direito estadual ou de direito municipal. Em ambos os casos, a competência será do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que é o guardião